Os celulares irregulares, né, eles representam uma fatia enorme do mercado brasileiro. Qual é o tamanho dessa fatia, querido? Casé, a gente está falando aqui de 1 a cada 4 celulares no Brasil hoje são comprados irregularmente, de acordo com números da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que é a ABINE. Então, 1 em cada 4, cara. E esse número tende a aumentar. Então, o que a gente levantou de apuração nossa com a indústria é que esse número tende a aumentar. Hoje a gente tem um mercado mais ou menos no último ano, foram vendidos 29,7 milhões de celulares. Desse total, 6,2 são aparelhos irregulares, vendidos sem passar pelo processo de homologação da Anatel, que é o que vai garantir a compatibilidade com as redes de telecomunicações aqui do Brasil, e sem pagar os devidos impostos. Então a gente está falando de uma perda de arrecadação para a indústria brasileira numa ponta e de risco de segurança até para o próprio usuário na outra. Sim, e perda também de arrecadação para o governo, né? Porque assim, imagina, são 6 bilhões de celulares vendidos, imagina o imposto que isso... Exatamente. Né, que o governo poderia receber. Mas agora, para ter celulares irregulares, eles precisam chegar aqui de alguma forma, né? Então a gente está falando de contrabando. Como é que esses aparelhos vêm chegar no Eu vou contar um pouquinho a história de como a indústria percebeu esse movimento e esse crescimento. Vamos lá. De uns 5 anos para cá, teve uma queda na quantidade de celulares vendidos ao longo do ano, mas eles refletiam mais ou menos até uma melhora dos próprios aparelhos, só que eles perceberam que em algum momento a fatia de celulares até R$ 1.300 estava vendendo muito menos do que o que costumava vender. E por que isso? Foi mais ou menos quando percebeu-se que existia um crescimento na importação de aparelhos irregulares. Então eles chegam via terrestre, pelo Paraguai, e eles irrigam o mercado de duas formas. A primeira, por marketplaces, então lojas de compra e venda online, de intermediação de compra e venda online. Marketplace, a gente está falando de Amazon, Mercado Livre, Loja Americana. Exato, que são plataformas de comércio eletrônico que fazem hospedagem, às vezes, de algumas lojas físicas que fazem esse trabalho. Sim. E na outra ponta, os comércios populares, como Santa Ifigênia, o Saara, no Rio de Janeiro. Só essas duas fatias representam mais ou menos algo como 72% dos celulares contrabandeados no Brasil. Quer dizer, 72% dos celulares que estão sendo contrabandeados para o Brasil, eles são vendidos nos marketplaces ou então nessas lojas populares. Isso, igualmente 36 para cada lado, os números que eu consegui apurar. Certo. E aí, o ponto é como agir nos marketplaces e como fazer. Então, a gente está falando assim, de um número grande, porque a tendência, segundo a gente conseguiu apurar, é que esse número salte de 1 a cada 4 para 1 a cada 3. Para você ter uma ideia do mercado, Casé, a gente está falando hoje que, por exemplo, Samsung é líder de mercado no Brasil, com algo em torno de 45% do mercado, a Motorola entre 27% e 28%. Ou seja, hoje o marketplace, o mercado cinza, que é chamado, ele ultrapassaria a Motorola pelas projeções ao longo até para esse ano. Quer dizer, uma loucura, né? Uma coisa realmente impensável, assim. Mas como é que eles entram com esses aparelhos? Porque a gente, quando fala importação, não é importação, é contrabando, né? É um contrabando. Então... Contrabando, vamos botar com todas as letras. Contrabando. E aí eles entram como outros produtos contrabandeados, com anuência das pessoas que teriam que fiscalizar ou com algumas brechas nessa fiscalização, mas eles vão entrando em volumes cada vez maiores. Então, você percebe até uma facilidade hoje de adquirir. Eu consegui apurar, inclusive, pessoas que fazem tutoriais no YouTube, não é difícil de achar, de como fazer dropshipping, ou, por exemplo, grandes importadores que ajudam menores. Então, não é difícil de achar, assim, conteúdo aberto no YouTube que você consegue ver. Tem todo um tutorial explicando como é que você faz para trazer esses celulares para cá. Exato, e tem, por exemplo, lojas maiores que trazem desses grandes comércios eletrônicos aqui de Santa Ifigênia, que trazem, e aí vão ensinando menores. É um mercado bem denso de produtos irregulares e que abastecem aí o Brasil todo. Sim. Porque via marketplace eles conseguem ter uma capilaridade de chegar no Brasil inteiro. Um problema, guardado as devidas proporções, mas um problema similar que a gente tem de contrabando é com relação ao cigarro, né? Só que você não vê esses cigarros irregulares sendo vendidos na Amazon, na loja americana, né? Como é que é possível isso, assim? Esses celulares irregulares que não passaram pela homologação da Anatel, que não pagaram imposto para entrar no Brasil, como é possível que eles sejam vendidos nesses grandes marketplaces? Existe um grande ponto da indústria, por exemplo, tem muita gente que vai viajar para fora do país e traz um iPhone, por exemplo. Esse celular, ele não é vendido no Brasil, mas ele é uma importação.
Você Sim. está comprando ele fora, você é taxado, você, né, chega no aeroporto, declara esse produto na receita, é uma importação. Então existia uma dificuldade de entender o que era importação e do que é um grande volume. Só que em Sim. algum momento... 6 milhões de pessoas entrando no Brasil com celular não dá. Exato, Ainda mais com celular de R$ 1.000. começou a escalonar. E aí o governo tomou uma atitude, que foi notificar a Amazon e Mercado Livre. Isso está acontecendo no começo de maio. Um dia depois daquela nossa conversa, até, o governo entrou em contato com a Amazon e Mercado Livre para que eles retirassem as ofertas do ar. Ah, o governo fez esse movimento, Isso, então. o Secretaria de Combate à Pirataria, deixa eu até achar aqui o nome correto, Conselho Nacional de Combate à Pirataria, entrou e oficiou as duas principais marketplaces, a Amazon e Mercado Livre, para que elas retirassem as ofertas dos seus portais. Quando a justiça ou o governo faz esse tipo de coisa, ele costuma estipular uma data limite. Qual é essa data limite? É hoje, exatamente É hoje? quando a gente está conversando. Hoje? E aí, vindo para cá, eu estava apurando para saber como é que está isso. Então, o que eu tenho de dados aqui, até o momento, os 50 principais vendedores da Amazon já tiveram seus produtos retirados, mas o Mercado Livre ainda dá para achar ofertas de celulares irregulares. Uhum. E aí, uma das alternativas que está sendo estudada entre indústria e governo é que esses celulares que sejam vendidos em marketplaces, eles só podem ser vendidos por vendedores e distribuidores oficiais das marcas. Então, por exemplo, a Xiaomi, que ela é a responsável pela preferência de 8 a cada 10 pessoas que compram celular contrabandeado. Eles usam aparelhos da Xiaomi. Uhum. Embora a Xiaomi tenha operação regular aqui no Brasil, loja física, em shopping e tudo mais. Uhum. Então, a ideia é que, para essas plataformas de marketplaces venderem esses produtos, eles têm que ser vendidos e entregues ou pela fabricante ou pela distribuidora oficial. Ou que eles tenham o que chamam de código EAN, que é como se fosse um código de barra do smartphone que certifica que ele realmente passou pelo processo de homologação da Anatel, que ele tem todos os testes e compatibilidade com a nossa rede. Então, esse é o que está sendo estudado nesse momento.